Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tentar fazer o vídeo de uma forma um pouquinho distinta. Eu vou tentar fazer os compartilhamentos de tela, mas de um outro modelo. Então, me perdoem aí se tiver algum problema, né, na visualização, mas espero que no final dê tudo certo. O tema nosso hoje é quem é o maior campeão brasileiro. O Flamengo acabou de conquistar a competição pela 8ª vez nas contas deles. Na maioria das pessoas, talvez, pela 7ª vez, na opinião da CBF. Na opinião também da CBF, o Palmeiras tem 10 conquistas, o Santos tem 8, o Corinthians tem as mesmas 7 do Flamengo. Então, o nosso objetivo aqui vai ser basicamente dizer se é o Flamengo com 8, se é o Flamengo e o Corinthians com 7, ou se é o Palmeiras com 10, o maior campeão brasileiro. Por consequência, se assim fosse, o Santos com 8 seria o segundo maior vencedor. Caso não, seria Corinthians e Flamengo divididos. Vamos então analisar essas situações todas. Mas a minha proposta não é apenas dizer quem é o maior vencedor deles, né? E sim apontar, tentar ver se fica legal assim, apontar para vocês uma linha do tempo, uma espécie assim de linha do tempo do futebol nacional. Essa linha do tempo que eu quero apresentar é mostrar as evoluções das competições nacionais ou as suas gêneses, até chegar ali no momento em que a mídia passou a tratar, né, Taça Brasil em 59, Roberto Gomes Pedrosa de 67 como sendo os primeiros nacionais, sendo que há, né, a narrativa que perdurou por décadas e que ainda parte da imprensa endossa, é o início em 71. Então eu vou tentar mostrar as incoerências que há dos dois lados, de certa forma, mas também emitir a minha opinião, não vou fugir disso. Essa imagem aqui que eu deixo para vocês no fundo, muito ruim de ler, né? Eu encontrei nas pesquisas nos jornais já há muito tempo. Isso fez parte de um dos textos que eu escrevi para o Todo-Poderoso Timão, falando dos títulos, né? Eu sempre escrevi a respeito dos títulos, dos jogos históricos e dos ídolos, né? Alguns dos ídolos dos jogos históricos e dos títulos no site couberam a mim escrever a respeito deles. E esse é sobre o enfrentamento da chamada Taça APEA, Associação Paulista Associação dos Profissionais, enfim, não lembro agora a sigla, Associação dos Atletas Profissionais, tinha alguma coisa a ver com isso. Porque acontecia na época, basicamente, os campeonatos estaduais, né? Só tínhamos os campeonatos estaduais e havia uma certeza economicamente, geograficamente, historicamente e também esportivamente de que os campeonatos do Rio de Janeiro e de São Paulo eram os mais fortes, né? Isso até hoje, de certa forma, dá para nós considerarmos assim, levando-se em conta o número de times presentes, né? Hoje não dá nem para dizer que da primeira divisão há muitos do Rio de Janeiro, porque 2 já caíram para a segunda divisão. Mas, de todo modo, no comparativo com Minas, com o Rio Grande do Sul e os demais campeonatos estaduais, o Carioca sempre foi superior, dado o número de times relevantes, né? E o Paulista muito mais, a meu ver, sempre foi o superior. Até vale um vídeo qualquer outro dia desses, do tamanho do Campeonato Paulista durante muito tempo. Há um período em que, mesmo com competições nacionais, a gente pode dizer que o Campeonato Paulista era o principal do Brasil em termos técnicos. Isso que eu estou dizendo tem a ver com a nossa análise de hoje. Não é porque uma competição, uma dada competição tenha uma chancela, tenha o seu oficialato, que ela necessariamente é melhor do que outra que não tenha. Ou, mesmo ambas sendo oficiais, uma que pertença a um nicho menor do que uma outra, com uma abrangência maior, não necessariamente essa de abrangência maior é mais importante. Começo, antes de explicar dessa imagem, de toda a minha sequência, começo dando um exemplo, e que vai ter a ver com tudo que nós vamos ver aí na sequência, dos campeonatos continentais aqui da América do Sul, tirando a Libertadores, os outros, né? A Libertadores é criada em 1960,
Antes dela, nós já tínhamos alguns antecedentes importantes, como aquele Sul-Americano de Campeões que o Vasco venceu, no qual você pegava um representante de cada país aí das confederações e foi feito, né, um formato basicamente aquele replicado na Libertadores de fato. Então, os vascaínos têm direito de reclamar esse título. Não era Libertadores da América, mas é um título extremamente importante, talvez o mais importante conquistado até aquela época, né? Até os anos 60, digamos assim, pode até ser considerado o mais importante, juntamente a Copa Rio do Palmeiras, que também não é mundial, mas foi de extrema importância. Então, esse tipo de coisa a gente precisa ter em mente. Não é porque o nome mudou, ou passou a ser oficial que o anterior não vale, mas ao mesmo tempo não dá para a gente querer transformar aquele como se fosse a mesma coisa. A frase do Chico Kifuri é interessante. Dom Pedro I e Dom Pedro II, por consequência, não eram presidentes da República, mas eram os homens mais importantes à época. Agora, não posso dizer que eles foram os presidentes daquele período, né? É uma analogia interessante e importante. Mas a analogia que eu quero fazer é com os campeonatos sul-americanos secundários à Libertadores. Em 1988 é criada a Supercopa da Libertadores, que teria como participantes aqueles times, clubes, né, que haviam vencido a Libertadores em algum momento. E aqueles que passassem a vencer na vigência da Supercopa também seriam incluídos. O Vasco é incluído nessa Supercopa, então, o que reforça o argumento de que aquela competição é reconhecida em 1948. Então, quem passasse a vencer a Libertadores a partir de então, por exemplo, o Colo-Colo vence em 91 ou 90, agora não foge. Atlético Nacional também venceu ali em 89, o São Paulo venceria em 92, 93, teve mais algum outro vencedor novo nesse período? Acho que não. Então foram os que ficaram ali participando dessa Supercopa da Libertadores. Mas ela vai ser extinta em 1997, é a última edição dela. Então foram 10 na sequência. Em 92, portanto, durante a vigência da Supercopa da Libertadores, foi criada a Copa Conmebol, que era vista assim como uma competição menor mesmo, né? Ela era oficial, ela era da Copa Conmebol, tinha um critériozinho de classificação, mas era vista como um torneio bem secundário, bem inferior no nível técnico, chegando ao ponto ali, em 97 para frente, de os próprios classificados recusarem e vai trocando até participarem. Por exemplo, CSA de Alagoas participou, Sampaio Correia, o Paraná Clube participou. Então, não é para diminuir esses times, para dizer que eles não são importantes, mas sim para ficar bem claro que, num período, anos 90, em que o futebol brasileiro talvez tenha vivido seu auge em termos de clubes e talentos que aqui estavam, né? A quantidade de clubes bons com nível de competição com os europeus, não melhor que os europeus, mas com um nível em que dava para você ter alguma competição, simplesmente se recusavam. E quando eram obrigados, caso, por exemplo, de 94, o São Paulo mandou o famoso expressinho, Corinthians pôs o time em reserva, né? Então, você perdeu a oportunidade de ter melhores enfrentamentos, porque justamente era considerado uma coisa inferior. Mas era oficial, né? Então, a Copa Conmebol dura de 92 a 99. Eu falei que a Supercopa acabou em 97. Entre 98 e 2001, acontece a Copa Mercosul. A Copa Mercosul ela era totalmente comercial do ponto de vista da sua estrutura. Ela podia ter até alguma chancela, alguma permissão da Conmebol ou de algumas outras federações, mas não era um campeonato organizado, não tinha um critério de classificação do ponto de vista analisando-se as performances daqueles clubes nos seus campeonatos nacionais ou o que seja para entrarem. Não, todos eram literalmente convidados. Era atrativo porque oferecia uma boa quantidade de dinheiro e tecnicamente era muito bom porque você ia ter enfrentamento dos principais clubes. Então, a final de 98 foi Palmeiras e Cruzeiro, né?
final de 99, Palmeiras e Flamengo, de 2000 foi Vasco e Palmeiras, aquela grande virada. Em 2001, Flamengo e São Lourenço. Então, no período em que a Copa Mercosul é criada, né, após a extinção da Supercopa da Libertadores, adiciona-se alguns clubes que não participavam dessa Supercopa, mas mantém-se o nível de clubes grandes, clubes representativos, a Copa Conmebol, que já não tinha grande valor, no sentido de os clubes se dedicarem a ela, passa a ser uma competição Série C, digamos assim. E quando a Copa Mercosul foi vista como um modelo bom de gestão, a Conmebol decide tomar conta e criar a Copa Sul-Americana em 2002. Portanto, eu pergunto para vocês de antemão, independente do time que você torça, seria justo eu dizer que os vencedores da Supercopa da Libertadores de 88 a 97 e os campeões da Copa Mercosul devessem ser considerados campeões da Copa Sul-Americana, portanto, alterar-se o ranking e adicionar os que venceram anteriormente, considerá-los campeões da Copa Sul-Americana, e mais do que isso, pegar também os vencedores da Copa Conmebol e colocá-los nesse mesmo balaio, dizer que era uma mesma competição da Copa Sul-Americana, não faz sentido, né? E é justamente isso, inclusive é uma semelhança na linha do tempo muito parecido com o que aconteceu nessas competições. Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, antecessor do Roberto Gomes Pedrosa sendo o torneio Rio São Paulo, e os dois, um extinto um pouquinho antes, Taça Brasil, né, de 68 foi a última, fica 2 anos ali com esse Robertão e torna-se o Campeonato Brasileiro. Portanto, até na linha do tempo, nas fusões, nas duas competições paralelas, na troca de uma competição que já era bem vista, adicionada e incrementada para melhorar, como aconteceu na Copa Mercosul em relação à Supercopa da Libertadores, foi justamente o que aconteceu com o Robertão em relação ao torneio de São Paulo. E a Taça Brasil, semelhante à Copa Conmebol, claro que com um valor muito superior, mas também semelhante nesse sentido, de que ela era criada, ela era oficial, ela acontecia em paralelo ao torneio de São Paulo inicialmente, e depois o Robertão. Já vou falar sobre essa questão do nome também. E ela vai perdendo seu valor, sua credibilidade, a ponto de, como eu já falei em outros vídeos, o campeão de 68 ser decidido em outubro de 69. Clubes já passaram a se recusar. Houve partidas que foram remarcadas antes de acontecer. Por exemplo, o Botafogo, que é campeão de 68, e o Metropol de Santa Catarina, as partidas são adiadas, enfim, a forma como o Botafogo se classificou por conta dessas remarcações também questiona não o mérito do Botafogo, mas da competição em si. Então, há uma grande semelhança entre esses dois casos. E como vocês perceberam, eu sou totalmente discordante dessas transformações, mudanças de nome, e o próprio case que eu apresentei das competições sul-americanas B no sentido de que a Libertadores é o A, não que elas sejam inferiores, mostra que essa fusão seria absurda, né? No entanto, é justamente o que aconteceu. Então, antes de nós falarmos dessa fusão, eu apresento para vocês esse fato aqui. Em 1930, no início de 1930, Corinthians e Vasco fazem um enfrentamento, Taça APA, os dois vencedores, e o Corinthians vence ambas as partidas, 4-2 lá e 3-2 em São Paulo, e os jornais da época diziam isso. O Corinthians é o campeão absoluto do Brasil. Ou seja, o jornal estava dizendo que, como nós temos duas grandes competições, as outras são de menor nível técnico, principalmente pelo fato de haver poucos times representativos nesses outros campeonatos estaduais, 2 no Rio Grande do Sul, 2 em Minas, vai lá no Paraná, na Bahia e por aí vai. Ao passo que no Rio de Janeiro e em São Paulo você tinha pelo menos 4 clubes bem representativos, eles entenderam que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista popular, o Corinthians, ou quem vencesse esse confronto, seria o principal time do Brasil.
Esse torneio ele vai se repetir de algumas formas, ele é muito parecido com o que nós entendemos hoje por Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, que é o enfrentamento de dois campeões de outros torneios. Vai se repetir com alguma frequência nos anos 30, vai acontecer também nos anos 40, com mais frequência ainda, né? Então, nós temos aqui, ó, Taça dos Campeões Estaduais. Houve até outros enfrentamentos anteriores a esse do Corinthians, como eu mencionei, mas vamos, por exemplo, pegar aqui, vai lá, em 36, né? O Vasco contra o Palmeiras, né? O Palestra Itália, 2 jogos, primeiro 0-0, segundo 3-1 para o Vasco, e por aí você vai. Daí de 36 ele vai acontecer novamente em 41, aí ele passa a acontecer com alguma consistência, acontece em 42, em 43, 44 não acontece, né? Não é declarado vencedor. Teve um jogo, um empate, então não teve uma decisão. Aí você vê como era na época, né? 45, 46 e assim vai. Até que eles decidem, e já havia tido tentativas anteriores, vou colocar aqui, dos Rio-São Paulo, havia tido tentativas anteriores de um torneio Rio-São Paulo. Em 33 isso aconteceu. Então você pegava os campeões, os títulos, né? Na verdade os times, as competições deles no estadual, e isso ia somando pontos, e aí tinha uma segunda fase de enfrentamentos dos principais clubes, né? O Palmeiras é o considerado o primeiro campeão do Rio-São Paulo, embora num formato bem distinto do que aconteceria com consistência de 50 a 36. Em 34, a fase final não foi realizada, apenas disputada essa fase classificatória, que era os estaduais. Em 40, houve tentativa, mas aí os clubes de São Paulo aqui discordaram. E em 1950, chegou-se aí a um formato, a um calendário, a uma possibilidade real desse torneio acontecer. E ele foi muitíssimo importante durante toda a década de 50 e início dos anos 60. Você tinha, então, eventualmente 10, normalmente 9 clubes se enfrentando em pontos corridos e quem somasse mais pontos era considerado vencedor. Caso necessário, o jogo extra ou coisa desse sentido também acontecia muito. Então, em 50, o Corinthians vence, em 51, o Palmeiras, em 52, a Portuguesa, em 53, o Corinthians novamente, em 54, o Corinthians faz o bicampeonato, em 55, a Portuguesa vence, em 56 acaba não acontecendo, mas de 57 até 66, anualmente, desse mesmo formato que eu disse para vocês. Às vezes participava a Portuguesa, o América, o Bangu, então tinha vezes que tinha 10 clubes, às vezes tinha 9 apenas. Então, foi um campeonato que era considerado parte do calendário. Você tinha ali uma duração boa, né, de 2 a 3 meses, conforme fosse. Eles aconteciam uma sequência semanal. Por exemplo, esse título do Corinthians de 54, os jogos aconteceram todos eles no intervalo de uma semana para outra. E aí, quem vencesse ou somasse mais pontos era considerado campeão. Em 66, houve aquele problema, né, que nós temos 4 campeões declarados. Então, houve ali o Corinthians, o Vasco, o Botafogo e o Santos. De novo, era o período mais crítico da organização do futebol brasileiro. Você tinha aquela seleção, né, que foi muito complicada, a Copa do Mundo. Já de antemão não participou da Libertadores, não enviou seu representante, que seria, no caso, o Santos, né, campeão de 65 da Taça Brasil. Não houve participação porque estava uma bagunça muito grande, reestruturação, disputas políticas enormes. Então, 66 foi esse ponto baixo, né? A ponto que em 67, então, eles decidem ampliar o torneio de São Paulo, convidam o Ferroviário do Paraná, campeão estadual, convidam os 2 gaúchos, Grêmio e Inter, e os 2 mineiros, Atlético e Cruzeiro. Neste ano, mesmo com a participação dos 2 mineiros, 2 gaúchos e do paranaense, quem organizou foi foram ainda as 2 federações, Federação Paulista e Fluminense de Futebol.
O nome Roberto Gomes Pedrosa já existia e já era a nomenclatura oficial desse torneio desde 1954. De 50 a 53 era o torneio de São Paulo, mas foi batizado como Torneio de São Paulo, Torneio Roberto Gomes Pedrosa, em homenagem a um grande jogador que fez parte do São Paulo, atuou na Copa de 34. Salvo engano, ele era presidente da federação na época, ou se ele tinha recém-falecido, alguma coisa nesse sentido, então o torneio foi dado em homenagem a ele. Portanto, Roberto Gomes Pedrosa não começou em 67, e sim em 54, que era o nome oficial. Com a adição desses 5 clubes que eu mencionei, o torneio Roberto Gomes Pedrosa passou a ser o único nome, porque já não era mais apenas Rio-São Paulo. Esse torneio foi um sucesso, foi de público, como já vinha sendo, como sempre foi, na verdade. Eu estou pegando aqui algum exemplo, vamos lá, da final de 62, Botafogo e Palmeiras, né? 50 mil pessoas no Maracanã. A final de 60, Fluminense e Palmeiras, 54 mil pessoas, e por aí vai. Então, sempre foi um público presente, sempre houve essa rixa, né, política entre Rio e São Paulo, então sempre foi visto como um grande enfrentamento. Todos queriam ser campeões estaduais, mas esse era o grande objetivo dos clubes a essa época. E vou além, o torneio de São Paulo seguiu sendo o principal torneio do ponto de vista técnico, mesmo quando da criação da Taça Brasil. Por 2 motivos. O primeiro, que a Taça Brasil ela tem na sua concepção, na sua necessidade, a representação, a nomeação de um clube brasileiro para participar da Libertadores. Porque nós não tínhamos nenhum critério objetivo, poderia-se usar o Rio São Paulo, mas não tinha a ideia de nacionalidade. Então, por mais que sabia-se que os campeões, os principais times de Rio e São Paulo eram muito superiores em todos os sentidos a todos os outros clubes brasileiros, né? Pelo menos a enorme maioria deles, daria para comparar os mineiros e os gaúchos principais, sabia-se disso, mas ainda assim não tinha, né, aquela tarimba de ser nacional. Então, a Confederação Brasileira de Esportes cria em 59 a Taça Brasil para dizer um campeão nacional e indicá-lo a Libertadores. Esse era o objetivo. Participavam todos os campeões estaduais em formato mata-mata. Só que os campeões de Rio e de São Paulo só entravam nas semifinais. Com isso, eu não estou absolutamente diminuindo o mérito deles terem conquistado. Eu estou dizendo que justamente pelo fato de Rio e de São Paulo serem considerados superiores, é que eles entravam ali na frente, né? Mas o que acontecia? Você tinha um campeão paulista e um campeão carioca. Os outros 4 ou 5 principais de cada estado, os 3 ou 4 outros principais de cada estado, não podiam participar, porque não eram os campeões estaduais. Então, o Rio-São Paulo ainda era esse enfrentamento e, eventualmente, os campeões estaduais participavam do Rio-São Paulo, obviamente, e vencê-los era também uma forma de, na visão do povo, continuar sendo o principal clube ou mostrar quem é o principal. Então, era um gostinho a mais, né? Não vencer o campeão da Taça Brasil, mas dizer que ali que o bicho pegava mesmo, né? E acontece também outras curiosidades com relação a esse formato, que os times do Norte e do Nordeste passavam por muitas preliminares até chegarem a poder enfrentar os principais clubes. Então, a final de 60, por exemplo, Palmeiras e Fortaleza, teve final contra o Náutico. Algumas finais foram bem fortes, como a de 63, Santos e Flamengo, porque além dos campeões estaduais, o campeão do ano anterior da Taça Brasil podia entrar ali. Então, houve alguns casos em que teve grandes confrontos, como esse que eu mencionei, mas a maioria era confrontos de um paulista ou de um carioca contra clubes de menor representação. Em 66, houve a final Cruzeiro e Santos, né? Que foi talvez a maior, a principal. Conseguiu quebrar a sequência do pentacampeonato do Santos na Taça Brasil. Portanto, o que eu estou querendo explicar para vocês aqui de antemão? A importância técnica do Rio São Paulo, o fato de motivações políticas é que fizeram essa ampliação,
E com o sucesso dessa ampliação, duas coisas acontecem. A Taça Brasil é cada vez inferior. Então, a Taça Brasil de 67 e 68 são as duas últimas. Em 68, a CBD toma a frente desse Roberto Gomes Pedrosa e o nomeia Taça de Prata, talvez até alguma menção com Taça Brasil e a Taça de Prata. Mas a Taça Brasil, nessa sequência, acaba, e a Taça de Prata é que vai tomando corpo. Em 68, além desses 15 anteriores, paranaense, 5 do Rio, 5 de São Paulo, um paranaense, 2 mineiros, 2 gaúchos, adicionam-se um time do Pernambuco e um time da Bahia. Vai oscilar um pouquinho os pernambucanos, mas o Bahia sempre foi o único representante ali. Em 71, eles resolvem adicionar outros participantes, mais um mineiro, o América, mais um paulista, e um outro estado passaria a ser representado, que é o estado do Ceará. E o Ceará foi escolhido por ser a maior torcida, como o meu amigo João Carlos Viana mencionou naquele vídeo que nós dissecamos os maiores do Nordeste. Portanto, ali você chegava a um formato, por mais que, sim, a base para esse formato foi o Roberto Gomes Pedrosa a partir de 67, em 68 com a CBD à frente, mas é ali, de fato, que eles decidem colocar formato. A principal regra vai ter todo ano e vai ser assim assado o Campeonato Nacional de Clubes. Então, o mérito técnico de 67 a 70, mas especialmente de 68 a 70, é praticamente idêntico ao de 71. E até isso que o Mauro César Pereira fala num vídeo, que ele considera o Fluminense campeão de 70, e aí os palmeirenses viralizaram dizendo que ele estava se contradizendo, mas na verdade há uma coerência nesse pensamento. Porém, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, na minha visão, se era para validar de 68 a 70 ou 67 a 70, também deveria ter sido validado desde 50, porque o peso técnico estava lá. O formato também já estava lá. Houve uma ampliação, foi sendo ampliado. Então, na minha visão, ou você deveria considerar de 50 a 70, ou apenas de 71, a partir de 71 de fato. Tá? Mas há uma questão que ninguém fala, e me assusta muito na mídia, que ninguém fale disso, de um outro motivo pelo qual 71 deve ser, sim, considerado o primeiro campeonato brasileiro. É em 71 que é criada a segunda divisão, é criada a Série B. Portanto, ali você dá a possibilidade para os clubes menores, os clubes outros, ascenderem, passarem a fazer parte desse grupo seleto, que esse grupo seleto ainda era apenas na visão. Como eu disse, o Ceará participou porque tinha maior torcida, os mineiros, gaúchos, dá para a gente entender que também é por política, por representação, por peso, e se é o peso desses clubes na sua capacidade técnica, volto ao argumento que desde 50, então, nós tínhamos um Rio-São Paulo que colocava ali a nata da nata, mas era um critério ainda apenas observando a qualidade desses times, o poderio técnico, a estruturação desses clubes. Não houve um critério dizendo, não, vai ter que ser assim para conseguir chegar ali. E é só em 71 que isso passa a acontecer. Então, a criação da segunda divisão, na minha visão, é fundamental para você ter ideia, para você ter comprovação de que havia, sim, agora um formato específico. Então, a minha opinião vai nessa onda. De novo, 50 já era o principal aspecto técnico. O Corinthians, de 30, poderia ser considerado campeão brasileiro? Lógico que não, mas era visto dessa. Por que o torneio Rio-São Paulo foi considerado inferior ao Robertão de 67, sendo que o Robertão de 67, comparado ao de 68, já tem duas distinções importantes, que é o número de estados representados e também quem está gerindo aquilo. Portanto, não deve considerar o 67 do Palmeiras apenas o 69, deve considerar o 68 do Santos e o 70 do Fluminense. Não há, percebe, não há uma coerência em tudo isso.
A coerência, na minha visão, é que em 71 houve a criação da segunda divisão, foi estipulado o número de clubes, foi colocado que a partir dali seria, né, teria uma periodicidade, seria gerido desta e daquela forma e tudo mais. Então, na minha visão, de fato, campeões brasileiros, o campeonato brasileiro é a partir de 71 e não antes. Agora, eu vou fazer coro ao que me disse o meu grande querido Tostão. Esse texto publicado no site do Juca Kfouri, mas publicado pelo Tostão na Folha, diz o seguinte: a unificação dos títulos não aumenta os méritos de quem foi campeão antes de 71. Também no meu vídeo eu disse que, na verdade, diminui os méritos de certa forma, porque você tinha a participação na Taça Brasil demandando que você fosse campeão estadual. Então, o Corinthians e o São Paulo nunca participaram, o Flamengo participou apenas uma, duas vezes, o Inter uma vez. Então, tira-se o mérito, né? Como eu fiz naquele vídeo, campeão de tudo, o Inter se proclamar campeão de tudo, é muito importante para ele que essa Taça Brasil, o Robertão, virem, sim, brasileiro, para ele poder dizer que ele ganhou aquele torneio de sempre. O que não é verdade. O Inter não conseguiu vencer a Taça Brasil, não conseguiu vencer o Roberto Gomes Pedrosa, tendo tido oportunidades para isso. Em 67, por exemplo, no Roberto Gomes Pedrosa, quadrangular final, teve Palmeiras, Corinthians, Internacional e Cruzeiro, né? E quem venceu foi o Palmeiras. O Tostão diz justamente isso: a unificação dos títulos não aumenta o mérito. Ele diz: não serei mais reconhecido por me tornar também artilheiro do Campeonato Brasileiro, já que fui o goleador do Robertão com 12 gols. Não é necessário ainda juntar todas essas competições para se contar corretamente a história. Então, a história é o que ela foi, não o que ela deveria ter sido, nem o que nós queríamos que ela fosse. O que aconteceu foi que havia um torneio Taça Brasil que indicava o representante brasileiro para a Libertadores. Havia, em paralelo, o torneio Rio-São Paulo, que era o de maior valor técnico. E esse Rio-São Paulo é ampliado coincidindo com a queda da Taça Brasil e ele vai se formatando até chegar no Campeonato Brasileiro. Portanto, eu não vou ser clubista a ponto de dizer que deve se considerar aqueles 3 títulos do Rio, São Paulo, do Corinthians, e o Corinthians agora tem 10 campeonatos brasileiros. O Palmeiras, que venceu naquele período outros 3 também Rio, São Paulo, então passa a ter 13 campeonatos brasileiros. Isso é insano, né? Não faz o menor sentido. O Flamengo é campeão do Rio, São Paulo de 61, vencendo o Corinthians no último jogo. Tem Canal 100 contando essa história. Então, isso não é mudando para Campeonato Brasileiro que vai se tornar mais importante, muito pelo contrário. Naquele tempo era isso, era o que havia, era o que era mais fantástico, e foram conquistas enormes, tanto da Taça do Brasil, quanto do Robertão, quanto do Rio São Paulo, antes de ser mais conhecido pelo nome Roberto Gomes Pedrosa, que esse nome já era desde 54. Respondendo à questão se o Flamengo, quem é o maior campeão brasileiro, portanto, na minha opinião, é o Flamengo, com 8 títulos brasileiros. Considero, sim, a Copa União como sendo o Campeonato Brasileiro. Acho um erro, por exemplo, alguns critérios de alguns times que ficaram de fora, né? O Guarani ficou de fora e participaram o Goiás, o Santa Cruz e o Curitiba, né? Participaram, mas o Guarani, que é vice-campeão de 86, ficou de fora. Portanto, a gente entende que era um período muito insano, como na verdade foi esse dos anos 60, e como só começaria a melhorar a partir de 2003. Os pontos corridos, de fato, chegam no modelo ideal, mais ou menos ideal, do que nós temos para o Campeonato Brasileiro. Mas eu não vou dizer também que é só a partir de 2003 que vale, né? Seria ridículo. O que aconteceu é que o Campeonato Brasileiro foi mudando também de formatos e também de nomes. Foi chamado de Copa Brasil, foi chamado de Caramba A4. Em 89 criaram a Copa do Brasil. Portanto, a única coisa que fica clara para nós é o quão atrasado o Brasil é e sempre foi, não apenas em relação à Europa, aos principais países do mundo, mas em relação aos
os hermanos daqui, né? E, por outro lado, mostra o quanto, durante décadas, os campeonatos estaduais foram, sim, a maior força, foram extremamente representativos, coisa que hoje não existe. Hoje a gente discute se os clubes devem participar dos campeonatos estaduais e, se participarem, se eles devem colocar ou não o seu sub-23, seu sub-20. Né? É assim que chegou. Então, olhar para o passado com o olhar de hoje, a gente vai achar que o campeonato estadual não vale nada. E se a gente ficar fazendo revisionismo, a gente tem que ser coerente e dizer que nos anos 50 não havia nada mais importante do que o torneio de São Paulo. Tá? Então, na minha opinião, o maior campeão brasileiro é mesmo o Flamengo, com 8 títulos. O Corinthians tem 7, Palmeiras tem 6, São Paulo também tem 6, o Santos tem apenas 2. Mas o Santos e o Palmeiras têm 5 Taça Brasil, o Santos, 2 o Palmeiras. O Palmeiras tem 2 Roberto Gomes Pedrosa, o Santos tem 1. O Corinthians tem 3 Rio-São Paulo naquela fase, ganharia outros 2 já na fase comercial, como nós entendemos assim. Talvez esse seja o grande problema para muitos, achar que o torneio Rio-São Paulo é daquele torneinho de verão mesmo que acontecia, que era só para ganhar cota de televisão, que aconteceu ali de 93, de 97 até 2001, que era a mesma coisa, muito pelo contrário. Era o que havia de mais importante de 1950 até 66, e tão importante ele era que ele foi ampliado, foi sendo moldado, a CBD tomou conta dele, e depois a CBD criou o Campeonato Nacional de Clubes, em 1971.